Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? E aí? Vamos estudar um pouquinho sobre orações subordinadas adjetivas? Só que para a gente poder falar das orações subordinadas adjetivas, a gente precisa relembrar um pouquinho sobre os pronomes relativos. Porque, diferentemente das orações subordinadas substantivas que iniciam suas orações com pronomes integrantes, o pronome que e o pronome se, as orações subordinadas adjetivas, elas vão se iniciar com pronomes relativos, tá? Então, a gente precisa lembrar um pouquinho sobre esses pronomes relativos para que tudo flua aí com tranquilidade, beleza? Então, vamos lá. Uma aulinha minha aqui. Professor Luiz Stecker. Que bonitinho. Vamos lá. Quais são os pronomes relativos? Nós temos dois tipos básicos de pronomes relativos, que são os variáveis e os invariáveis. Vou começar pelos variáveis. Nós temos os pronomes que variam então em gênero e número, claro. E em gênero masculino, singular plural, e feminino, singular plural também. Então, o qual, os quais, a qual, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quanta, quantas. E os invariáveis, que não tem variação nem de gênero e nem de número, ok? Que são quem, que e onde. E no caso, é o pronome que normalmente nós veremos aí. Que feio que ficou. O pronome que nós mais veremos iniciando. É o mais comum, né? Ele é o coringão aí dos pronomes. Por isso que confunde muito com as conjunções integrantes, né? Que a palavrinha é a mesma, é o que, ok? Mas a gente vai ver qual que é a diferença de cada uma delas. Vamos estudar aqui cada um desses. Então, vamos lá. O pronome que é o relativo de mais largo emprego, sendo por isso chamado de relativo universal, né? Aquele relativo coringa que eu acabei de citar. Pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, dependendo do seu antecedente. Claro, se o antecedente for um substantivo ou até mesmo um pronome pessoal, né? Então, dependendo do antecedente que você tiver, se tiver no feminino, se tiver no masculino, se tiver no singular ou se tiver no plural, é o que a gente vai adaptar aí o qual, a qual, os quais ou as quais. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O trabalho que eu fiz refere-se à corrupção. Nós temos o pronome que aqui, que está se referindo anteriormente ao trabalho, né? Ao termo, a expressão trabalho, que é singular e masculino. Então, eu poderia substituir tranquilamente esse pronome que por o qual, beleza? Ficaria perfeitamente essa frase. O trabalho o qual eu fiz refere-se à corrupção. Na de baixo, mesma coisa. O pronome que aqui vai se referir a um termo antecedente, né? Então, a cantora que acabou de se apresentar é péssima. Eu estou me referindo à palavra cantora, que está no singular e no feminino. Então, poderia substituir por a qual. A cantora a qual acabou de se apresentar é péssima. Mesma coisa aqui, então, no plural. Os trabalhos que eu fiz referem-se à corrupção, que está se referindo a trabalhos, então eu poderia facilmente substituir por os quais. Ok? Os trabalhos os quais eu fiz referem-se à corrupção. Mesma coisa aqui, as cantoras que se apresentaram eram péssimas. As cantoras as quais se apresentaram eram péssimas. Beleza? Então, o que é o coringão? Eu consigo utilizar o que em qualquer situação, tá? E no caso, eu consigo, na maioria das vezes, substituir o termo, a expressão que, por o qual, a qual, os quais e as quais. Fechou? O pronome quem refere-se a uma pessoa ou a uma coisa personificada. Eu não posso utilizar o pronome quem para coisas, para objetos, para, sei lá, coisas que não possuem vida. Tá? Então eu preciso de uma vida ou que essa coisa, né, sofra esse processo aí de antropomorfização. Então não conheço a médica de quem você falou. Veja só, o quem aqui está se referindo à médica, né? Não conheço a médica de quem você falou. Eu poderia utilizar aqui o pronome que também, ok? O que ele é o coringa, né? Ele funciona. Então, não conheço a médica que você falou. Ou melhor, de que você falou. Né? Porque quem fala, fala de
alguém. Então, eu não conheço a médica de que você falou, não conheço a médica de quem você falou. Tá? Médica, uma pessoa, então, né, eu posso utilizar o quem aqui. O pronome quem pode aparecer sem antecedente especificado. Nesse caso, ele se torna uma indefinição. Então, por isso nós chamamos de pronome relativo indefinido. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quem atravessou a rua foi multado. Sintaticamente falando, esse pronome quem, ele funciona como um sujeito, né? Então, se eu perguntar aqui, atravessar, verbo atravessar, quem atravessou? Palavra quem, né? E nesse caso eu não estou retomando nenhum outro termo, né? Por isso, ele é indefinido. Beleza? No entanto, se não for esse caso em que o pronome quem não tem um antecedente, se ele possuir então um antecedente, ele virá precedido de uma preposição. Igual aqui, ó, o de, né, tá antecedendo o quem. Olha aqui de novo. Augusto era o filho a quem se dava mais carinho. Porque quem dá carinho dá carinho a alguém. Certo? Dá carinho a alguém. Então, o a quem está retomando o filho. E esse azinho aqui, essa preposição, né, por conta da regência do dar carinho aqui. Beleza? Então tá. Mas a regra que a gente precisa lembrar é a seguinte, que o pronome quem, ele é igual ao pronome que, só que ele se refere especificamente a pessoas ou coisas personificadas. O pronome cujo e as suas flexões é um relativo possessivo e equivale a um do qual, de que e de quem. Só que ele tem uma diferença. Muita gente costuma errar nessa palavra aqui por conta da referência. Normalmente, quando a gente utiliza um pronome relativo, a gente faz uma referência, né? Por exemplo, um que, a gente faz uma referência a um termo antecedente. No caso cujo, é comum que a gente veja, é natural, na verdade, que a gente veja, ele não retomando um termo, mas apresentando esse termo, né? Então veja só, cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. Veja que o termo cujos aqui está apresentando a expressão troncos e não retomando a expressão árvores, tá? Então eu não poderia falar cujas nesse caso, e sim cujos, porque eu estou falando dos troncos. Então ele não é anterior, ele é posterior, tá? Então ele vai apresentar aqui um termo que vem depois. Cortaram as árvores cujos troncos estavam podres. E poderia ser cujo os ou cujos os. Não pode ser nada disso daqui, tá? Nada disso. Não existe o cujo os, cujo o, nem cujos os, isso não existe. A expressão está junto aqui. Então, cujo, cujos, cuja, cujas. Veja só, esta é uma lei de cujas diretrizes discordamos. Veja que a preposição apareceu aqui de novo. Tá? A preposição aparece de acordo com a regência do termo que vem depois. Né? Então, de cujas, eu não estou falando da lei, e sim das diretrizes. E quem discorda, discorda de alguma coisa. Por isso, de cujas. Então, esta é uma lei de cujas diretrizes discordamos. Discordamos de alguém. Beleza? Então, lembrando sempre que cujo, cujos, cuja e cujas apresentam um termo e não retoma. Ok? Para lembrar fácil aí. O pronome quanto. Tá? A gente não pode utilizar o quanto para especificar quantidade. Ok? Então, o quanto ele acaba sendo um pronome relativo apenas quando ele vem seguido, antecedido do pronome tudo, do pronome todos, toda ou todas, ok? E esses são pronomes o quê? Indefinidos. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Rafael critica tudo quanto vê. Beleza? Veja que, sintaticamente, se a gente for analisar, eu vou ter o meu sujeito aqui, eu vou ter o verbo criticar, que quem critica, critica alguma coisa, então é um verbo transitivo direto. O pronome indefinido tudo é o meu objeto direto.
E aí, aqui, eu vou ter um termo que especifica o tudo, o quanto vê. Beleza? Que no caso vai ser uma oração adjetiva, mas nós veremos isso depois. Ok? E o pronome onde? Esse daqui a galera tem bastante dúvida também, principalmente por o onde e aonde. Então veja bem, o pronome onde deve ser utilizado apenas para indicar lugar, tá? Lugar. É muito comum que as pessoas utilizem também o onde não para se referir a um lugar, mas só pode ser utilizado para se referir a lugar. Então, ó, este é o ambiente onde trabalho. O onde está se referindo ao ambiente, tá? E ambiente é um lugar, tá? Eu estou me referindo a um lugar. Por isso eu posso utilizar o onde aqui. Eu poderia utilizar um que? Poderia utilizar um que. Só que para isso eu precisaria da preposição em. Porque o em vai indicar naturalmente um lugar. Então, ó, este é o ambiente em que trabalho. Poderia especificar também, colocando no qual. Tá? Nada mais é que um em mais o qual. Ok? Aí isso aqui vira o no qual. Então, este é o ambiente no qual trabalho. Aqui embaixo. Eu não sabia aonde ir. Olha só, nós temos aqui junto do onde a preposição a. Então, é um a mais onde. Aí vira esse aonde. Ok? Vira esse aonde. Como eu faço para saber, para lembrar melhor a diferença de onde e aonde? Tem aquele negócio de lugar parado, lugar em movimento. Eu não acho que essa seja a melhor forma. Eu prefiro dizer que se você consegue substituir o aonde por para onde, então é esse termo que você precisa utilizar. Aqui em cima eu não consigo colocar para onde. Ó, este é o ambiente para onde trabalho. Não tem como. Agora, ó, eu não sabia para onde ir, tem como. Só que o para onde não se utiliza. O que se utiliza é aonde. Então, se né, na fala, no coloquial, você conseguir utilizar o para onde, é só substituir formalmente por aonde. Beleza? Existe uma terceira também, um terceiro pronome onde aí, contraído, que seria o donde. O donde. Não é muito comum, né, na linguagem atual a gente vê isso, mas sei lá, de repente a gente pode acabar encontrando em alguma escrita e tentar identificar. O donde nada mais é que um de onde. É a contração dos dois. Tá? Então, por exemplo, se eu dissesse assim, eu não sei de onde eu vim. Esse de onde eu posso substituir por donde. Eu não sei de onde eu vim. Mas veja, é feio, né? Na linguagem atual, a gente utilizar o donde, numa redação não é interessante utilizar isso daqui, não. Isso daqui a gente vai acabar encontrando mais em livros mais antigos, um Machado de Assis da vida. Tá? A gente não vai encontrar esse tipo de contração na linguagem moderna, não. Fechou? Muito bem. Então, vimos aqui os pronomes relativos, compreendemos os pronomes relativos, relembramos, na verdade, os pronomes relativos, e no próximo vídeo a gente vai ver as orações subordinadas adjetivas, que são duas, as adjetivas restritivas e as adjetivas explicativas. Veremos semanticamente qual é a diferença entre as duas. Fechou? Valeu? Então, tchau!